no nosso momento da Assembleia. Eu peço aos irmãos paciência um pouquinho nessa manhã, tá bom? Vamos como de costume, a leitura novamente do texto bíblico, pois vamos à oração e aí então a exposição propriamente dita, amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versos de 1 a 13, a palavra do Senhor diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te injuriavam e ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nessa manhã, mais uma vez, o Senhor tem nos dado misericórdia para estarmos juntos aqui, reunidos nesse santo ajuntamento, Senhor, nesse dia do Senhor, esse dia que viemos cumprir aquilo que nos é devido, Senhor, que é entregar-te adoração, culto, louvor. Ó Deus, sabemos que até nisso, Senhor, temos nossas fraquezas e dificuldades. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos pelo Teu Espírito, para que possamos fazer isso com graça, com favor, com alegria, e possamos receber de Ti, cumprindo-nos o dever que nos é devido, receber amorosamente, misericordiosamente, pela Tua graça, ó Deus, o Teu ensinamento, a Tua misericórdia através da Tua palavra, Senhor, que sejamos cheios dela, que o Teu Espírito esteja, Senhor, com quem prega e assim com quem ouve, Senhor, e assim seremos edificados, transformados, moldados ao caráter do Teu Filho. Assim nós oramos suplicantes e agradecidos com fé, em nome de Cristo, Teu amado Filho. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nessa manhã, então, nós estamos entrando mais a fundo, chegando mais perto, né? Entrando nos 2 últimos capítulos dessa fantástica carta de Paulo aos Romanos, à igreja de Roma. E é interessante, ou até impressionante, né, que nós temos chego até aqui tão longe no que diz respeito às palavras do próprio Deus para a igreja de hoje, em especial a nossa igreja, né? Ou seja, igreja somos nós, cada um de nós. Essa é a composição daquilo que se chama igreja. E essa carta é dirigida a nós. Por isso,
temos que dar graças ao Senhor, bendizer o nome do Senhor, porque Ele tem sido bom conosco, tem sido generoso, misericordioso em nos dar a sua Santa Escritura e podermos nos alimentar dela. Então nós prosseguimos no mesmo assunto que Paulo vem trabalhando desde o capítulo 14. Paulo está tratando aqui dos problemas de relacionamento que existiam entre os cristãos de Roma. E é interessante, de certa forma, às vezes é engraçado, né? Porque muitas vezes enquanto nós não vivenciarmos algo igual ou parecido com o que Paulo, ou o exemplo que a Escritura nos dá, né? No caso aqui que Paulo, essa questão que Paulo está trabalhando, nós temos a tendência a talvez desprezar ou diminuir o valor do conhecimento e das advertências que Deus está provendo aqui, né? Ele faz isso para nos alertar, como sempre fez, né? O povo não caiu sendo, o povo de Israel não caiu sendo ignorante, não. Deus disse antes o que estava acontecendo, mas também diz qual a graça que acontece se eles recuassem daquele caminho, como a gente recorrentemente vê, né? Quando é dado o passo para trás, Deus vem e agracia, abençoa. Então nós temos que dar a devida importância ao conhecimento que Deus está nos dando, está trazendo para cada um de nós. Ele não está assim falando a um CNPJ, né? Igreja, paredes, algo subjetivo, né? Imóvel, inanimado. Não, ele está falando a cada um de nós. Cabe a nós ouvirmos e guardarmos essas coisas no coração e praticarmos elas na nossa vida. Estarmos alerta, vigilantes nesse sentido. Paulo está então, como já disse, né, tratando dos problemas de relacionamento que existiam entre os cristãos da igreja de Roma. Então, Paulo estava familiarizado com alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. Um deles era exatamente o relacionamento entre judeus convertidos e gentios convertidos também. Relacionamento entre irmãos em Cristo. O problema ele residia praticamente em que muitos dos judeus em Roma que haviam crido no Evangelho tinham dificuldade de abandonar alguns costumes judaicos que praticavam, nós falamos sobre isso a vida toda, desde pequenos. E nós falamos sobre isso num sermão, um sermão anterior, dentro do capítulo 14. E eles haviam sido ensinados desde pequenos que não podiam comer determinados tipos de comida, que não podiam beber determinados tipos de bebida, que haviam dias durante o ano que eram dias santos, havia um calendário sagrado que o judeu guardava. Então, mesmo tendo crido em Jesus e entendido que Cristo é o Cristo, Ele é o Messias prometido, o Filho de Deus, por causa do hábito, por causa dos costumes, por uma deficiência, ou como Paulo usa aqui, uma debilidade na fé, né, esses, na maioria judeus, não se sentiam livres para comer qualquer tipo de comida, não se sentiam livres para considerar todos os dias iguais, e tinham dificuldade para se sentar à mesa para comer, né, com seus irmãos, com aqueles que pensavam diferentemente deles. Então, em contrapartida, também haviam outros convertidos em Roma, romanos, gregos, que haviam crido também no Evangelho e que estavam nessa mesma igreja e se sentiam absolutamente livres, livres de qualquer restrição quanto à lei de Moisés. E por um lado, porque eles não eram judeus, não tinham aprendido desde pequeno, não tinha essa pressão em sua mente, seu coração.
e por outro lado, porque eles já tinham entendido que em Cristo essas leis haviam passado, não é? Tendo um propósito no Antigo Testamento, mas no Novo, com a vinda de Cristo, perderam a validade e a jurisdição sobre eles. A lei agora é a lei de Cristo. A lei agora é a lei do amor, né? De viver para a glória de Deus, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E é isso. E o que nós devemos lembrar aqui? Que Paulo está, mais uma vez, falando primeiro aos fortes, né? Que são os maiores responsáveis por não haver contenda, ou separação, ou ainda uma rejeição deles para com os fracos. E que os fortes, por causa da sua liberdade, não podiam escandalizar. Nós falamos também disso, o que era esse escandalizar, né? Promover algo que levasse esses fracos a ir contra a consciência deles e pecar. E ainda afligir esses fracos, né? Fazendo eles do jeito que queriam, né? E trazendo uma aflição junto à consciência deles. Então a exortação primeira, mais uma vez, é para os fortes. E segundo, os fracos, aqui nós temos que lembrar isso também, não faziam o que faziam, não tinham uma dieta restritiva, faziam diferença entre dias e dias, achando que aquelas coisas iam ser algo que salvariam eles, que estavam junto para a salvação, como nós encontramos em Gálatas, comentei aqui também. Os Gálatas entendiam que era a circuncisão mais a fé, e aqui não é o caso. Eles tinham crido verdadeiramente em Cristo, e Ele era o seu único e suficiente Salvador. Faziam o que faziam como parte de seu zelo, seu escrúpulo, seus cuidados em agradar a Deus com suas vidas e naquilo que faziam. Em terceiro lugar, também é importante lembrar que apesar de Paulo exortar ao cuidado com os mais fracos, esses fracos não ditam a ética da igreja. Eles têm que ser acompanhados e têm que ser amadurecidos, mas não é o primeiro ponto. O primeiro ponto é acolhimento, mas ao longo dessa caminhada eles devem ser ensinados, e para que essa debilidade, essa deficiência da fé venha a ser amadurecida, amadurecido no conhecimento, e então eles creiam de forma como os fortes criam. E em quarto lugar também, e último, lembremos que essas coisas também eram, essas coisas de disputa, essas dificuldades que eles tinham, essas diferenças, eram coisas que na teologia dá o nome de adiáforas, coisas que não têm moral, que são moralmente neutras. O que é interessante aqui nesse texto de Paulo, perceber que nessa porção da carta, Paulo trabalha uma certa métrica. Do verso 1 ao 13, ele vai trabalhar, ele constrói a sua fala, primeiramente exortação, depois ele traz um exemplo de Cristo, depois ele traz a escritura para confirmar e fortalecer, e por fim a oração. Ele faz isso do verso 1 ao 6, e depois ele faz isso do verso 7 ao 13. E assim fica mais fácil de lembrarmos que Paulo também está falando. Vamos ao texto, então, vamos ver como Paulo trabalhou isso e o que ele tem a nos dizer. Ele diz, verso 1 e 2: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então Paulo começa como a métrica que ele definiu: exortação. Exortação. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. É a ordem aos que são fortes.
Então, agradem ao próximo naquilo que é bom para edificação. Como esses fortes eles devem agir de forma que agradem a Deus e amem ao próximo. Essa é a exortação de Paulo. Paulo deixa claro aqui que ele, próprio Paulo, é um crente forte. Ele equipara-se a esses que ele exorta, né? Ele diz, ora, nós que somos fortes, né? Então ele se coloca aqui nessa posição de estar junto com esses fortes, mas os exorta, os encoraja, dando uma ordem, como que dizendo novamente, né? Porém com outras palavras, como nós vimos no sermão anterior, no capítulo 14, né? No verso 14 do capítulo 14, ele fala, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Ele está dizendo quase a mesma coisa. Nós que somos fortes, que entendemos essas coisas, que nada é impuro em si mesmo, e que sabemos também, porém, que aqueles que assim entendem que é impuro, para esses é impuro, tá? Então nós devemos suportar as debilidades, porque nós fortes estamos seguros nessas coisas. E estando seguro é que devemos suportar essas debilidades. E aqui a palavra suportar não deve ser entendida como tolerar, como é comum em nossos dias, né? Talvez, espero que não, isso acontece só em outras igrejas, aqui não acontece, né? Mas aquela palavra, né? Eu não suporto mais aquele irmão. Tá? Esse tipo de coisa não é assim que Paulo está falando aqui, né? Não é suportar, né? Em tolerar. Aqui a palavra suportar tem o sentido de sustentar. Sustentar. Então os fortes devem ajudar, sustentar os fracos na fé. Esses que têm as debilidades, a fé frágil ainda, não totalmente madura, promovendo o que é bom para a edificação. E falamos sobre edificar e construir no sermão, no primeiro sermão que tivemos aqui na nossa sede, né? Falando dessa palavra edificação, construção, edificando uns aos outros. O nosso papel em construir uns nos outros, esse amadurecimento. E agora, e talvez pareça um pouco contraditório o que Paulo fala aqui, porque nós lembramos que, por exemplo, em Gálatas 1:10, o apóstolo ele vai dizer assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Parece um pouco contraditório aqui o que ele fala para nós em Romanos. Ele diz, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a edificação. Pastor, Paulo está sendo meio estranho aqui, né? Ele fala uma coisa lá, ele fala outra aqui, mas na verdade é importante nós lembrarmos que lá em Gálatas, o que ele está dizendo é que não é possível distorcer a verdade do Evangelho para agradar homens. É isso que ele está falando. E aqui em Romanos, Paulo está dizendo que devemos agradar aos outros abrindo mão das nossas preferências, que são moralmente neutras e que não são pecados diretos, e ajudar os mais fracos em suas debilidades. É isso que ele está dizendo. Ninguém está abrindo mão do Evangelho aqui. Não há contradição nas palavras de Paulo. E nós temos que pegar esses versos aqui e já trazemos para a nossa vida. Irmãos, é nessa união, né, dessa junção na família da fé, na comunhão dos remidos, no ajuntamento e comunhão dos santos, que Deus forma e amadurece o coração dos seus. É aqui que o Senhor faz essas coisas, os molda ao caráter de Cristo. É na exortação que às vezes causa dor, de um irmão para com o outro, muitas vezes, que Deus trabalha. Se você foge da família da fé, Deus não pode promover a edificação.
Não pode mover o crescimento saudável do seu coração. A membresia na igreja local tem essa efetividade. Ali você tem que se submeter à disciplina, à autoridade, ser responsável comumente pela edificação do seu irmão. Então Paulo diz, acolhei, no capítulo 14. E depois ele diz, suportar, no capítulo 15. E outra vez, no verso 7, ele vai dizer de novo, acolhei. E ainda como uma aplicação a nós, esse é talvez o mais caro ensino, o mais claro, né, ensino de Paulo nessa porção. Fortes, parem de querer fazer o que vocês querem fazer sem considerar o próximo. E a aflição que vocês podem estar infligindo aos seus irmãos, aqueles a quem Deus acolheu. Fracos, não despreze os mais fortes, pelo contrário, procurem ter bom ânimo para aprender mais enquanto caminham agradando a Deus. Assim como os fortes fazem isso também, no que fazem. Os fortes devem suportar e uns devem acolher os outros mutuamente. Nós ainda vamos ver aqui. Então Paulo fez aqui sua exortação. E agora, seguindo a métrica dele, ele dá o exemplo de Cristo e as Escrituras. Verso 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. E é para trazer o exemplo de Cristo aqui, que ele recorre às Escrituras e traz o Salmo 69, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Jesus não buscava agradar a si próprio, fazendo o que ele queria. Ele diz, e nós lembramos disso, textos conhecidos da situação em que Cristo estava. Mateus 26:39 diz, meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tu queres. Não fez o que queria, que era não passar por aquilo, pelo tamanho do horror que ele sabia que seria. Mas a vontade do Pai, o zelo do Senhor e a alegria de reunir os seus, por esse motivo ele não agradou a si mesmo. E para nós, isso é ensinamento. Esse agir em Cristo deve nos constranger. Deve ser difícil para nós levantar os olhos para aquele que fez tanto por nós. Esse que nega-se a si mesmo e não agrada a sua vontade, olhando para a alegria do Pai em ter aqueles que ele escolheu e, ele, Cristo, ter seus servos, irmãos, para a glória de Deus. Livrar estes do sofrimento, da aflição, de afligi-los, estarem afligidos mais e mais, da angústia, do pecado, e como sendo esses nós, nos introduzir de volta para os braços do Pai, nos introduzir novamente à casa de Deus, à casa do Pai. E é isso que Paulo nos diz para imitarmos. É isso que você e eu, cada um de nós aqui, deve imitar. Achar em Cristo essas coisas. E a pergunta de reflexão para nós, nesse sentido até aqui: você tem suportado o seu irmão mais fraco na fé? Você tem acolhido e negado a si mesmo em favor do seu irmão? Como nós estamos tratando essas coisas? Lembremos, Paulo toma 2 capítulos inteiros para falar disso. Isso não é qualquer coisa, irmãos. Isso é para a igreja. Então fiquemos atentos. Palavra de Deus para nós. Então não aflija seu irmão. Acolha o suporte. O que Paulo nos ensina aqui é que a autonegação, isso é importante, irmãos. Atenção nisso. A autonegação de Cristo é o padrão ético da igreja. O padrão ético da igreja.
E ainda também vemos como Paulo respalda tudo o que diz por meio e através das Escrituras. Ele não fala como se tirasse da sua própria mente o que fala. Ele expõe e aplica as Escrituras às suas exortações. Como quem diz, eu falo o que falo, porque a Escritura fala. E quando a Escritura fala, nós devemos ouvir. E aqui um parênteses. Aqui um parênteses. Você sabe o que trouxe, o que causou abandono do Evangelho? Um exemplo, no continente europeu, por exemplo. O que causou o abandono do Evangelho lá foi a relativização da palavra de Deus. Eles começaram a acreditar de forma errada que as Escrituras contêm a palavra de Deus. Porém, as Escrituras não contêm a palavra de Deus. As Escrituras são a própria palavra de Deus. Elas são a voz de Deus. E se nós não estivermos firmados nessa verdade, nós relativizaremos tudo que é pregado aqui nessas manhãs, e quando nós lemos as Escrituras, nós não vamos absorver ela com a seriedade e o poder que elas têm. Então que nós saibamos dessas coisas. Enquanto o nosso coração estiver firmado nessa verdade, nós estaremos seguros. Não caia nessa armadilha. Verso 4. Então, seguindo aqui o pensamento no verso 4, o apóstolo ratifica, afirma, deixa claro que tudo que foi escrito para nos ensinar. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ele está dizendo aqui muito, irmãos, muito. Ele diz que não foi somente para declarar as palavras do Messias, como ele acabou de fazer aqui, nos versos anteriores. Não foi só para isso que as Escrituras foram feitas, como ele trouxe no Salmo 69. Que essas coisas foram escritas para nos ensinar a fazer o mesmo. É isso que ele está dizendo. Ensinar a fazer o mesmo. Foi escrito para os seus discípulos. E essa é a doutrina fundamental que lá atrás a Reforma Protestante trouxe. Sola Escritura. Somente a Escritura. Paulo ecoa o que ele escreveu na sua segunda carta a Timóteo, dizendo, como nós já sabemos, e eu trago esse texto novamente, 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como podemos nos afastar das Escrituras, irmãos? Esse texto tem que falar conosco. Como nós podemos fazer isso? Volta e meia, nos afastarmos das Escrituras. Como podem alguns abandoná-la? Como podem alguns desprezar aquilo que foi produzido, feito, preparado para nos ensinar? Em todas as coisas, para sermos perfeitos diante do nosso Deus. Deixar as Escrituras é a arrogância do homem, que acha que não precisa de nada, além de si mesmo. Vejam os efeitos das Escrituras. Paulo diz a paciência, a consolação e, por fim, esperança. Esperança. A palavra, irmãos, tem um alvo em você. Em você. A palavra tem um alvo em você. E ele será cumprido. Ele será produzido. Deixe a palavra penetrar no seu coração. Deixe-se ser penetrado pela palavra.
Uma igreja unida é uma igreja saturada da palavra. Elas foram dadas por Deus para que fôssemos edificados, ensinados, instruídos. É nosso dever estudar as Escrituras, a sua revelação, fazer delas o nosso centro, para que sejamos guiados por elas. Devemos decorá-la, estudá-la, memorizá-la, amá-la, tomar decisões firmadas nela. João capítulo 17, verso 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Separa-os, Pai, nessa palavra, para ti, por meio dela. Versos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente, a uma só voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de exortar, aplicar o exemplo de Cristo e confirmar com as Escrituras, pastoralmente, Paulo ora. Paulo tem um zelo e um desejo no seu coração. É com amor que ele fala o que fala. Com amor, ele aproveita para exortar, sim, mas eleva a voz do seu pedido a Deus e ora ao Senhor para que conduza esses regenerados em Roma a viver essa vida, a praticar essas coisas e ter a mesma disposição, ter o coração humilde, acolhendo, suportando os mais fracos. Ele diz: ora, o Deus de paciência e da consolação. Ou seja, o Deus que opera paciência e consolação por meio de sua própria palavra, como ele disse agora há pouco. Tudo que foi escrito com o fim de, pela paciência e pela consolação das Escrituras. Agora ele diz que o Deus da paciência e da consolação vos conceda. Deus tem meios. Ele usa meios. E Ele usa as Escrituras para fazer isso, para o seu poder se manifestar em nós. E Ele mesmo nos conceda o quê? Termos todos o mesmo pensamento a respeito de alguma coisa? Não é isso que está dizendo aqui. Não tem como termos o mesmo pensamento sobre várias coisas, a não ser as doutrinas essenciais, as questões fundamentais de fé. Essa sim. Temos que ter coesão nisso. Mas Deus não molda robôs. Aqui Paulo ora pedindo para que Deus conceda um mesmo ânimo uns para com os outros, uma mesma disposição de uns para com os outros. Não comprar briga, não entrar em discussões, não nos separarmos de nossos irmãos por coisas que não são essenciais na vida cristã. Boa parte das brigas ou boa parte das saídas de pessoas da igreja são por questões não essenciais. Saem ou brigam por qualquer coisa. Não me deu bom dia. Puxa vida, passou por mim e nem me deu bom dia. Puxa, essa igreja é muito fria, não dá bom dia. Vou sair da igreja. Sai. Irmãos, essas coisas são fúteis e inúteis. Embora, claro, a cortesia na igreja seja a amabilidade dos irmãos, dos crentes em Cristo Jesus, não são essas coisas que vão fazer com que nós tenhamos divisão entre nós. Pelo contrário, não podemos cair nessas armadilhas do ego e do coração difícil e enganoso. E ele diz ainda: e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tendo esse mesmo ânimo, agiremos como um coral que concordemente e unanimemente glorifica a Deus, levantando a voz para glorificar o Deus das nossas vidas. O que acontece num coral geralmente, Não tem todos
dentro daquele coral não tem o mesmo pensamento de vários aspectos, várias coisas, mas todos estão cantando juntos, estão levando a voz para que aquela canção aconteça. Então, é assim que deve ser. A igreja não se divide, não se detesta ou não se morde uns aos outros. Pelo contrário, ela juntamente, de mãos e corações dados, louva ao Senhor, entrega-se a adorá-lo como é devido e a amá-lo como deve ser amado. E aí, então essa porção agora do verso 7, ele continua a mesma métrica, né? Agora no verso 7 ele volta, exortação. Então de novo, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, Paulo começa aqui sua exortação, e ele é insistente, intencionalmente incisivo. Ele retoma a palavra do capítulo 14, né? Dizendo novamente, acolhei-vos. Mas diz, não criem divisões e separações por coisas que moralmente são neutras e inúteis, né? E aqui no verso 7 ele não pede novamente, como fez lá, 14, para que os fortes abram mão das suas vontades, usando a liberdade como forma de escândalo para afligir os fracos, como nós falamos. Aqui Paulo fala a ambos os grupos. Ele diz, acolhei-vos uns aos outros. Agora não é mais fechado a um grupo, né? Ele está falando a todos, fortes e fracos, mutuamente, tenham bom ânimo uns para com os outros. E assim, então, o apóstolo segue novamente dando o exemplo de Cristo, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Paulo vai exortar a mesma coisa que ele fez lá atrás, mas olhando por outro prisma, um outro aspecto. Ele diz que Cristo nos acolheu. E esse acolhimento quer dizer que de dois povos fez um. Juntou judeus e gentios. A cruz de Cristo está aqui em foco, irmãos. É a cruz que está em foco aqui. Aquela obra redentora que remiu pecadores, judeus e gentios, acolhendo-nos e acolhendo-os nele. E esse acolhimento deve ser imitado. De novo, essa boa disposição de uns para com os outros tem um fundamento. É o que Paulo está falando aqui. O fundamento é o acolhimento que Cristo promoveu, unindo para a glória de Deus, com o propósito, o fim último de glorificar o Pai, exaltá-lo e soberanamente e amorosamente louvá-lo. É para esse acolhimento que nós devemos olhar. E é nesse acolhimento que devemos nos firmar. Então a pergunta para a nossa reflexão aqui. Se Cristo nos acolheu, podemos nós rejeitar a comunhão com aqueles a quem Deus recebeu e acolheu? Por coisas banais? Então, Ele nos acolhe. Cristo é o nosso exemplo supremo. E como devemos nos esforçar para encontrar na vida de Cristo e seus ensinamentos a essência para uma vida que agrada a Deus. Ele se submeteu à vontade do Pai. Ele viveu para a glória de Deus e para agradar aquele que governa todas as coisas segundo o seu poder e propósito. É isso que Ele fez. É isso que Ele fez. E Ele continua, versos 8 e 9. Veja quando Paulo diz no verso 7, uns para com os outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Os judeus aqui, eles poderiam pensar assim: Paulo, para nós, judeus, para aqueles que foram dadas as revelações de Deus, né, as promessas a Abraão, os pais, Isaac, Jacó, Davi, as alianças, os pactos,
Paulo, você está equiparando, você está colocando na mesma condição, igualando com esses pagãos que conheceram Jesus agora. Não é possível. E aí então, é nesse pensamento que Paulo, no verso 8, procura consolar estes, que na maioria eram os judeus, né? Dizendo, no verso 8, que Cristo foi feito ou constituído como ministro da circuncisão para confirmar as promessas feitas aos pais. Ou seja, Cristo veio primeiro para os judeus, em prol dos judeus, para confirmar que as promessas eram verdadeiras. Cristo, em primeiro lugar, acolheu os judeus. E é isso que Paulo diz no verso 8 aqui, querendo consolar estes. E no 9, ele vai também falar no verso 9, e para os gentios, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa de sua misericórdia. Então Cristo não só acolheu os judeus primeiro, mas também acolheu os gentios para que glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Ele está falando agora aos dois grupos, então ele está trazendo, não é assim. Ele veio primeiro para vocês, mas ele também veio para os gentios. Deus não tinha, imagine, irmãos, Deus não tinha nenhuma aliança conosco. A aliança de Deus foi com Abraão, com Israel. Nós somos estranhos à aliança de Deus. Os gentios, estranhos. Não fazemos parte da semente de Abraão. Porém Deus, por sua misericórdia e através da incredulidade e a queda dos judeus, usando o instrumento da fé, Ele trouxe os gentios para dentro do seu povo. Ele nos colocou, nos acolheu para dentro do seu povo, nos enxertando, como vimos lá no capítulo 11, no lugar dos judeus que pereceram por causa da incredulidade. Então o que Paulo está dizendo aqui, acolham uns aos outros, porque Cristo primeiro acolheu vocês, judeus, e também acolheu vocês, gentios, para que o glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Calvino, quando comenta sobre isso no verso 8, ele diz: ele agora mostra como Cristo abraçou a todos nós, sem fazer qualquer distinção entre judeus e gentios, exceto o fato de ter ele sido prometido antes de tudo à nação judaica e particularmente destinado a ela antes que viesse a se revelar aos gentios. Mas ele mostra que não havia diferença entre eles no que constituía a fonte de todas as suas disputas, pois Cristo reuniu a ambos de seu miserável estado de dispersão e, havendo-os reunido, introduziu-os no reino de seu Pai, a fim de mostrar um só rebanho, assim de formar um só rebanho, em um só aprisco, sob a regência do único pastor. Portanto, declara o apóstolo, é certo que devam continuar unidos, sem menosprezar uns aos outros, visto que Cristo não menospreza a nenhum deles. Dito isso, Paulo segue no final do verso 9, usando o padrão que ele mesmo estabeleceu. Ele vai usar as escrituras, percorrendo as três grandes partes dos escritos: a lei, os salmos e os profetas. Olha como Paulo tem método para falar o que está falando. Ele pensa no que ele está falando. Ele pensa e usa muito, como nós temos visto as escrituras, para confirmar tudo o que ele diz, para provar que aquilo que ele acaba de dizer e ensinar, de novo, não veio do seu próprio entendimento, mas da sua santa palavra, ou da santa palavra de Deus, que já estava lá há muito tempo escrita. Essas coisas estavam escritas. É isso que ele está dizendo. Então, ao final do verso 9 diz: como está escrito? Ele vai citar a prova bíblica aqui, os Salmos, a passagem de Isaías e uma passagem de Deuteronômio da lei. Verso 9, a primeira parte do verso 9 diz: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores a teu nome. O primeiro texto aqui citado por Paulo, Salmo 18, 49.
nesse salmo e nesse verso, o Messias falando com Deus, diz que ele havia de cantar os louvores de Deus no meio dos povos que não faziam parte da nação de Israel, olhando para o futuro, profetizando que os gentios, nós seríamos convertidos a Deus. É isso que Paulo está agora tratando de confirmar, que ele acabou de dizer. Ele uniu os dois, ele buscou os dois. Vejam, está aqui. E depois, do verso 9, finalzinho ali, onde ele traz os Salmos 18, 49, um pedaço, ele vai para o 10, ele diz, e também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Então aqui a segunda citação é Deuteronômio 32, 43, e é o hino de Moisés, depois da vitória de Faraó, sobre o Faraó, quando atravessava o Mar Vermelho. E aqui temos um chamado às nações para se alegrarem com Israel, lá na vitória do Mar Vermelho, quando Deus destrói os egípcios. Lá já era profetizado. Paulo interpreta isso como uma antecipação da inclusão dos gentios na salvação e na comunhão com o povo de Deus. E Paulo faz questão de fazer esse trajeto em todos esses ambientes, Salmos, lei e profetas. Verso 11, e ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Então a terceira citação, Salmo 117:1, tivemos o sermão na semana passada sobre esse salmo aqui. Paulo traz esse salmo como um chamado universal para adorar a Deus. Prova de que os gentios sempre estiveram incluídos no plano de salvação. Sempre estiveram incluídos no plano de glorificação de Deus. Porque é para isso que a nossa salvação e inclusão é para a glória de Deus. Antes de nós, é para Ele. E o verso 12, também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Então Paulo, que não usou essas porções da Escritura, para que em cada citação aqui, os romanos, e nós entrássemos no texto de cada um desses textos aqui e fizéssemos uma exposição de cada salmo, Isaías, Deuteronômio. Não, é claro que podemos fazer isso, mas o texto tem o seu contexto. E no contexto de Paulo, aqui, da carta, ele se utiliza dessas passagens para deixar claro o argumento principal de sua porção. Então, o reverendo Augusto de Nicodemos diz assim, nessa passagem, o que ele, Paulo, está dizendo, em outras palavras, é: irmãos judeus e gentios, fracos e fortes, acolham uns aos outros, porque Cristo não somente veio acolher os judeus, como tinha prometido aos pais na nação judaica, mas também veio acolher os gentios, aqueles que não seguem essas mesmas restrições. Ele está colocando tudo isso nessa fala. Então, Paulo reúne essas 4 situações do Antigo Testamento, mostrando que o plano de Deus sempre envolveu os gentios. E essa inclusão é um motivo de adoração, alegria e esperança. A unidade da igreja, e hoje das culturas, não só gentios e judeus, mas agora as línguas e nações, é o cumprimento das promessas e expressão do reino de Deus que nós vivemos agora. E por fim o verso 13, finalizando a métrica de novo, ele vai à oração. Paulo finaliza essa sessão com uma oração. Mas essa oração, esse versículo, em especial, é o versículo que está em nossos também documentos oficiais aqui da igreja. Você que é membro vai ler no documento nosso com o título Descobrindo a Igreja Batista Esperança. É a primeira coisa que nós vamos encontrar lá, que vai aparecer, é esse versículo, Romanos 15:13. E o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo.
essa é a palavra que está lá para nós. Então Paulo está orando e pedindo a Deus. É imperativo isso para nós, irmãos. É uma oração, a súplica dele. E para nós já podemos pegar isso como um ensinamento, uma aplicação para nós. Não podemos fechar os olhos para o que ele está nos ensinando aqui, Paulo. Claramente ele está promovendo aqui para nós. Em primeiro lugar, já 2 vezes ele ora em meio à sua exortação. Aprendemos então aqui a importância, como nós sabemos que ela é, da oração. Ela está lá, na oração, no coração e na boca de Paulo. Paulo fala, Paulo exorta, dá prova da Escritura, mas ele não espera que sem a intervenção de Deus, tudo isso seja efetivo. Ele põe uma súplica, um pedido. Paulo fala, e ele tem a certeza de que ele precisa orar para pedir que Deus intervenha nessas coisas. Então sabemos que tudo reside no Pai, e ele sabia. Ele ora e suplica ao Pai para que misericordiosamente estes possam ter uma vida para louvor da glória de Deus. Não desprezemos a oração, irmãos. Não desprezemos a oração. E em segundo lugar, o conteúdo dessa oração, o desejo de seu coração, a súplica a Deus, é que o próprio Deus, o Deus que sustentou e guardou, construiu, planejou e consumou toda a nossa esperança em Cristo Jesus, nos encha da totalidade dessa esperança. O Deus daquilo que esperamos nele mesmo, faça encher, completar, com toda alegria, com toda paz, por meio da fé, ou, como ele diz, do nosso crer. Deus tem seus meios para fazer repousar a alegria e a paz naqueles que são seus. Esses meios, diz Paulo, são a fé que olha mais uma vez para a consumação, esperança, nossa esperança está lá, e está à nossa frente, como também está presente, esperança presente, está à frente, como também está no crente, em nós, deve estar. Esse cristão, esse crente que ama a vinda do Senhor Jesus. 2 Timóteo 4:8, Paulo diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Você espera com esperança a vinda do nosso Senhor? É disso que Paulo está tratando aqui nessa oração. Parafraseando, Paulo ele está dizendo mais uma vez que a expectativa do que esperamos em Cristo, a expectativa de sua vinda, que nos enche de alegria e paz, e que está completa em nós por uma obra do Espírito Santo, como ele diz, sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo, que é sobrenatural, atuando no nosso coração, essa esperança que olha para a nossa redenção, para a cidade do grande Rei, para o limpar de toda lágrima, para a justiça sobre toda injustiça. Essa esperança que é o bálsamo que cura o desespero, que cura o medo, que cura a dor, que cura o sofrimento, é também aquela que nos faz mudar a forma de vivermos, que nos torna humildes, que nos conforma à imagem de seu Filho, muda a disposição do nosso coração para fazer o que agrada a Deus. É essa esperança
E o que agrada a Deus, diz Paulo, é acolher e suportar, amando uns aos outros, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, tendo os outros em maior honra do que você. Romanos 13:8, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. João 13:35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia nesta manhã, e o teu favor que tem chegado até nós. Ensina-nos, ó Deus, que nós possamos meditar no que tu tens falado a nós. Senhor, que essas palavras estejam guardadas no nosso coração. Por favor, Senhor, não nos deixe esquecermos, porque se o Senhor está nos trazendo é porque precisamos delas. Na hora que, e talvez, em algum momento, que tivermos contendas, ou possibilidade de contenda, dissensão, possibilidade de alguma separação, por questões, Senhor, Deus, inúteis, aquelas que não valem a nossa, qualquer tipo de contenda, Senhor, e divisão, Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha à tona nos nossos corações, que a tua palavra suba, Senhor, ó Deus, a nossa mente, nós possamos recuar, ó Deus, dos nossos pés, de infligir aflição, de querer separação, ó Deus, que o mal não nos tome de alguma forma, Senhor, e nós venhamos a pecar, ou fazer nosso irmão pecar. Ajuda-nos, por favor, que a tua palavra nos conduza, que a esperança que nos está proposta, Senhor, ó Deus, seja pelo poder dessa esperança em nós, nos conduza a proceder de forma reta, humilde, digna, diante de Ti, Te agradando em todas as coisas. Assim nós oramos, agradecidos em nome do Teu Filho Jesus Cristo amado. Amém.